Nosso planeta, a Terra, um oásis de vida nesse mundão todo. Nossa casa, abrigando uma teia incrível de vida, da qual nós, humanos, somos só uma parte. Mas, e aí vem o problema, cientistas do mundo inteiro estão de cara feia. Já ultrapassamos 7 dos 8 limites que garantem uma vida segura no nosso planeta. É isso aí, galera. O futuro da humanidade está em jogo e a decisão é nossa. É toque de recolher. Já passamos de 7 dos 8 limites para uma vida segura aqui na Terra. A coisa tá séria. Primeiro sinal de alerta, tipo um termômetro que não para de subir a mudança climática. A cada ano que passa, a temperatura média global continua a aumentar e isso não é um bom sinal. É como se estivéssemos em uma panela de pressão e o calor só aumenta. A atmosfera está mais suja que churrasqueira de domingo, cheia de gases de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono, tudo culpa da nossa tara por combustíveis fósseis. Queimamos carvão, petróleo e gás natural como se não houvesse amanhã, e o resultado é um céu cada vez mais poluído e um planeta cada vez mais quente. A temperatura média global já subiu pra caramba e o resultado tá na cara. Furacões dignos de Hollywood destruindo cidades litorâneas. Tempestades intensas que deixam um rastro de destruição por onde passam. E não são só os furacões. As tempestades estão ficando mais frequentes e mais violentas. Ondas de calor que fariam inveja ao Ceará, causando incêndios florestais que parecem o fim do mundo. Imagine um verão interminável, onde o calor é tão intenso que as florestas secam e pegam fogo com a menor faísca. Bombeiros lutam incansavelmente, mas muitas vezes é uma batalha perdida. E para piorar, as geleiras estão derretendo mais rápido que picolé no sol, o que aumenta o nível do mar e coloca em risco as cidades costeiras. O derretimento do gelo polar não só ameaça a vida selvagem, mas também milhões de pessoas que vivem em áreas baixas. Inundações costeiras estão se tornando mais comuns, e o futuro parece cada vez mais incerto. Se a gente entrar naquelas florestas imensas tipo a Amazônia, vai notar um silêncio cada vez mais sinistro. Espécies que levaram milhões de anos para evoluir estão desaparecendo mais rápido que pão de queijo na fila do mercado. Tudo por causa da destruição do seu habitat, da caça desenfreada e das mudanças climáticas. E cada espécie que some é como se a gente perdesse uma peça importante de um quebra-cabeça gigante, fragilizando os ecossistemas e colocando em risco a nossa própria existência. Capítulo 3. Uso do solo. Esgotando a terra que nos alimenta. A gente está usando o solo de qualquer jeito, com agricultura pesada, gado para todo lado e monoculturas que esgotam os nutrientes do solo. A terra, que deveria ser um recurso renovável, está sendo tratada como se fosse infinita. E cidades crescendo mais rápido que mato depois da chuva. A urbanização desenfreada está consumindo áreas verdes, substituindo florestas e campos por concreto e asfalto. O resultado? Ecossistemas importantes estão indo para o ralo, habitats naturais estão sendo destruídos, e a poluição está contaminando nossos rios e lagos. E a capacidade do planeta de se renovar está indo junto. A terra seca e estéril é um sinal claro de que estamos ultrapassando os limites do que a natureza pode suportar. Florestas, como a nossa Amazônia, estão sendo devastadas, com árvores centenárias sendo derrubadas para dar lugar a pastagens e plantações, liberando mais carbono na atmosfera do que fumaça de ônibus velho, contribuindo significativamente para o aquecimento global e levando esse ecossistema para o sufoco. As árvores que restam estão lutando para sobreviver em um ambiente cada vez mais hostil. E a perda dessas florestas não só piora a mudança climática, mas também afeta diretamente a vida selvagem que depende desses habitats. Como também aumenta a erosão, a falta de água e a desertificação de áreas que antes eram férteis. E a perda de biodiversidade. Espécies inteiras estão sendo empurradas para a extinção, e com elas, perdemos uma parte insubstituível do nosso planeta. Capítulo 4. Ciclo de nitrogênio e fósforo. Um desequilíbrio químico. Na natureza,
Tudo funciona direitinho, como uma orquestra afinada. Os ciclos biogeoquímicos garantem que tenhamos nutrientes essenciais para a vida. Mas, com o uso exagerado de fertilizantes na agricultura, o nitrogênio reativo está sobrando no ambiente, contaminando rios, lagos e oceanos. Essa overdose de nutrientes causa a eutrofização, que é basicamente um monte de algas crescendo sem parar e sufocando a vida marinha. E o excesso de fósforo nos ecossistemas aquáticos só piora a situação, ameaçando a saúde desses ambientes e a água que a gente bebe. Capítulo 5. Oceanos acidificados. Um mar de problemas. Nossos oceanos, gigantescos e poderosos, são o coração azul do planeta. Eles cobrem mais de 70% da superfície da Terra e são responsáveis por regular o clima, fornecer oxigênio e sustentar uma biodiversidade incrível. Mas a coisa não tá boa para eles, não. A poluição, a pesca excessiva e as mudanças climáticas estão causando estragos. A acidificação, culpa do excesso de dióxido de carbono na atmosfera, está deixando a água do mar mais ácida que limão. Esse fenômeno ocorre quando o CO2 é absorvido pelos oceanos, formando ácido carbônico. É como se a gente estivesse jogando limão no mar. Imagine o impacto disso em organismos marinhos que dependem de um pH estável. E o pior é que essa acidez coloca em risco a vida marinha, principalmente os recifes de coral, que são extremamente sensíveis às mudanças de pH. Os recifes de coral são como a casa de milhares de espécies, oferecendo abrigo e alimento para uma vasta gama de organismos marinhos, e que também ajudam a alimentar e gerar renda para milhões de pessoas. Comunidades costeiras inteiras dependem desses ecossistemas para sua subsistência, seja através da pesca, turismo ou outras atividades econômicas. Cientistas ao redor do mundo estão trabalhando arduamente para entender e mitigar os efeitos da acidificação dos oceanos. Pesquisas estão em andamento para encontrar soluções que possam proteger esses ecossistemas vitais. A redução das emissões de carbono e a transição para fontes de energia renovável são passos cruciais para combater esse problema. Cada ação conta, e juntos podemos fazer a diferença para preservar nossos oceanos. Capítulo 6. Consumo de água doce. Sede de um futuro incerto. A gente tá gastando água como se não houvesse amanhã, poluindo e desperdiçando esse recurso precioso. A conta não fecha. A agricultura, que usa mais água que gente tomando banho depois do futebol, precisa encontrar um jeito de produzir comida para uma população que não para de crescer, mas com menos água disponível. Aí a porca torce o rabo. Capítulo 7. Poluição química. Um legado tóxico. Dos agrotóxicos aos plásticos, dos produtos de limpeza aos remédios, a produção e o uso desenfreado de substâncias químicas sintéticas deixaram um rastro de problemas no nosso planeta. Essa exposição a poluentes químicos é um perigo para a saúde de todo mundo, humanos e animais, e causa um monte de doenças, de problemas respiratórios a câncer, de disfunções hormonais a complicações para ter filhos. É um presente de grego que ninguém queria ganhar. Lá nos anos 70 e 80, os cientistas descobriram que os clorofluorcarbonetos, presentes em sprays e geladeiras, estavam destruindo a camada de ozônio, nosso escudo natural contra os raios ultravioleta do Sol. Mas em vez de entrar em pânico, o mundo se uniu e assinou o Protocolo de Montreal em 1987, proibindo a produção e o uso desses CFCs. E o resultado? A camada de ozônio está se recuperando. É a prova de que, quando a gente quer, a gente consegue proteger nosso planeta. A Terra, nossa casa, está em apuros. Os limites para uma vida normal já foram ultrapassados, mas ainda dá tempo de agir. A gente precisa repensar nossa relação com a natureza, adotar hábitos mais sustentáveis, diminuir nosso impacto no meio ambiente e construir um futuro mais justo e equilibrado para todos. A Terra é a nossa casa. Vamos cuidar dela para as próximas gerações. A Terra é o nosso lar, mas por quanto tempo? O que você vai fazer com essa informação?
O futuro está em nossas mãos. Vamos agir antes que seja tarde demais. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para espalhar a mensagem.